A paz do Senhor, queridos. Em mais um dia estamos aqui para meditar junto com você em mais um devocional que o Senhor nos deu fôlego de vida, a alegria, o ar, a saúde neste dia para estarmos aqui falando das maravilhas de Deus, compartilhando junto com você. É uma alegria para nós. E hoje o versículo se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 43, que diz assim: Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Que coisa linda e maravilhosa! Em cada alma havia temor. Iniciando a leitura, o escritor deste devocional diz: o resultado positivo dos primeiros dias da igreja primitiva era que o temor de Deus estava em cada alma que se convertia ao senhorio de Cristo. Talvez a ausência de maravilhas e sinais nas igrejas odiernas tenham como motivo principal a falta de temor de Deus no meio do povo, da criança ao ancião. O que acontece quando o temor do Senhor falta na igreja? E eu quero parar aqui um pouco para meditar com você nesta reflexão. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nos arrependemos dos nossos pecados, dentro de nós, por intermédio do Espírito Santo, é gerado um temor a Deus. É gerado o temor de Deus nos nossos corações, que nos impede de pecar, de transgredir os mandamentos divinos. A palavra temor, humanamente falando, significa medo, pavor, mas o temor de Deus é um profundo respeito e obediência pela pessoa do Senhor Jesus. É um profundo respeito e obediência por Deus. Se você já aceitou a Cristo como seu Salvador, se arrependeu dos seus pecados, dentro de você, naquele dia dessa tão maravilhosa decisão, foi gerado um temor a Deus, um profundo desejo de ser diferente para agradar a Deus. E você, meu querido amigo, que ainda não se decidiu, que ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador, receba essa palavra neste dia. Aceite-o para viver uma vida de novidade na presença de Deus, para que esse temor seja gerado dentro do seu coração. E continuando a leitura. Primeiro, precisamos estabelecer uma diferença entre temor do Senhor e medo como reação psicológica. O medo é combatido por Deus nas Escrituras. Não podemos temer o mal, pois quem nos pastoreia é Cristo, o bom pastor. Tampouco devemos temer os que matam o corpo, mas não podem fazer nada com a nossa alma. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Donald Stamps, autor da Bíblia de Estudo Pentecostal, disse que o reverente temor do poder, majestade e santidade de Deus produz em nós um santo temor em não transgredir a sua vontade revelada. O salmista Davi experimentou esperança e confiança no temor de Deus. Quando este temor está ausente na comunidade cristã e no crente individualmente, os filhos de Deus perdem o medo de pecar. Cessam as manifestações poderosas do Espírito Santo. Perde-se o respeito pelas autoridades delegadas por Deus. Cresce o estigma de Coré no meio dos obreiros. Que reflexão interessante! O escritor nos deixa que quando uma comunidade, o povo cristão, ou uma vida individual perde o temor a Deus, o pecado começa a prevalecer no meio daquele povo, começa a prevalecer e crescer naquela vida que perdeu o temor a Deus. Ele também fala que o temor a Deus ausente no meio do povo, há também uma ausência do trabalhar, do mover do Espírito Santo. Jesus, ele não pode operar maravilhas no meio de um povo que já não tem mais temor, que já não tem mais obediência pela sua palavra. E que neste dia nós venhamos refletir como está
o nível de temor a Deus dentro do meu coração. Por mais falhos e fraquinhos, inconstantes que nós venhamos ser, mas que esse temor esteja gravado nos nossos corações. Hoje, muitas dificuldades, muitos problemas são gerados nas comunidades cristãs por falta de temor a Deus. Nós poderíamos evitar tantas coisas ao lembrar que dentro de nós há temor de Deus. Quem teme a Deus não é vencido pelo pecado. Quando nós tememos a Deus, o nosso medo é de ferir o Espírito Santo, de machucá-lo, de ofender a Deus com os nossos atos. Uma alma, um ser humano que teme a Deus, ele é diferente onde ele chega por meio das suas palavras, das suas atitudes. Então, que mais uma vez você possa anotar aí, temor a Deus. Ele também disse que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Quer ter sabedoria? Comece temendo a Deus. Aleluia. Porém, sente-se a diferença em um ambiente impregnado do temor de Deus. Há um retorno das manifestações genuínas de Deus no meio do povo. Os pecadores se convertem, os crentes caem na graça do povo não crente. O Senhor confirma os que são salvos. Há um espírito de unidade, comunhão, louvor e crescimento da igreja em todos os seus aspectos se faz notar. Oh, como é bom dos tempos primitivos lembrar, diz o hino. E aqui se encerra a leitura de mais um devocional da parte de Deus para o seu coração. Mas o escritor diz que sente-se a diferença quando nós chegamos em um ambiente no meio de um povo que teme a Deus, no meio de um povo que é obediente e tem profundo respeito pela palavra de Deus, pela pessoa bendita do Espírito Santo. No meio de um povo que realmente, com sinceridade, teme a Deus, há uma alegria, há uma união, há uma manifestação poderosa do Espírito Santo na vida dos pecadores, fazendo-os se render a Cristo, aceitando a Cristo como Salvador. Há curas, maravilhas, onde há temor a Deus, meus irmãos. Ainda há pedidos de perdão, de reconciliação, ainda há abraços, mas quando o temor de Deus se acaba, essas manifestações sobrenaturais do Espírito Santo também vão embora. Pense nisso. Deus só pode operar aonde há temor. Jesus só pode operar aonde há profundo respeito e obediência a Ele, ao Espírito Santo e ao Pai. Quem sabe nós queremos tanto que Deus opere no meio da nossa igreja, no meio da nossa família. Mas como anda o nosso sentimento de temor a Deus? Como é que eu estou temendo a Deus com as minhas atitudes, com os meus pensamentos? Aquele que teme a Deus, ele não tem coragem para pecar, ele não tem coragem para desagradar um Deus tão maravilhoso que nos resgatou do mundo, que nos perdoou e que plantou dentro de nós este maravilhoso e verdadeiro sentimento que é o temor. Se você ainda não teme a Deus, se você ainda não tem obedecido a palavra de Deus, hoje é o dia, meu amigo, minha amiga, de se voltar para Cristo e esse temor ser gerado no seu coração. E se você, mesmo crente, sente que já não há mais temor, já não há mais profundo respeito e obediência na sua vida como antes, por Deus, por sua palavra, hoje é o dia oportuno de se arrepender e dizer: Espírito Santo de Deus, gera dentro de mim outra vez este temor no meu coração. Voltemos a praticar as primeiras obras, que o primeiro amor venha ser reacendido dentro das nossas almas e que o verdadeiro temor do Espírito Santo seja gerado dentro de mim e dentro de você. E eu quero encerrar fazendo uma oração junto com você. Ore comigo. Deus vai operar grandemente agora na sua vida.
Não é amanhã, não é daqui a meia hora, não, é agora. Agora o Espírito Santo de Deus vai operar algo. Eu digo com convicção, pela fé que Deus gerou no meu coração. Deus vai operar algo sobrenatural na sua vida, dentro de você, conforme esta palavra que nós falamos hoje, o temor de Deus. Pai querido, Senhor da glória, neste momento eu quero te apresentar todas essas vidas que estão assistindo esse vídeo. Que o teu Espírito Santo possa alegrar cada coração. Que o teu Espírito Santo, em meio a este momento de pandemia, de aflição em que o Brasil está vivendo, o Senhor ainda possa alegrar os corações do teu povo que te serve. O Senhor venha gerar o verdadeiro temor, o profundo respeito e obediência por ti e pela tua palavra dentro de nós, meu Senhor. Alcança essa vida que está aí do outro lado assistindo esse vídeo. Essa vida que está tão carente de ti, Senhor. Eu te peço, restaura este coração, restaura essa vida espiritual, traz um renovo poderosamente dentro desta alma, no espírito dessa pessoa. Que a partir de hoje, toda frieza espiritual venha ser aniquilada pelo poder e pelo fogo do Espírito Santo. Que o teu temor, Senhor, a tua obediência venha ser gerada dentro de nós. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que eu oro, Senhor. Abençoa a cada família, a cada lar. Em nome de Jesus Cristo. Amém.